A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, sou a pastora Eliane, estou aqui trazendo para você mais um áudio do estudo bíblico. O tema de hoje, nações fragmentadas. Estas fissuras no reino de Salomão, como dissemos no estudo anterior, levaram à rebelião aberta. Quando seus filhos, Roboão, tornou-se rei em 1930 a.C., o povo de Israel pediu que ele concedesse algum alívio da pesada carga tributária que lhe havia sido infligida por seu pai. De forma tola, Roboão decidiu aumentar ainda mais o tributo. Assim, 10 das 12 tribos de Israel recusaram-se a submeter-se a Roboão e assim nomearam seu próprio rei. Somente as tribos de Judá e Benjamim permaneceram fiéis a Roboão. A partir de então, o reino estabelecido pelas 10 tribos do norte foi chamada de Israel. O reino do sul, que continuou a ser governada por reis davídicos, foi chamada de Judá. A divisão entre esses dois reinos era muito real e muitas vezes travavam guerra um contra o outro. As tribos do norte nomearam um homem chamado Jeroboão como seu rei e esse imediatamente estabeleceu um precedente perverso de idolatria de Israel. A fim de evitar que seu povo viajasse para Jerusalém e Judá para adorar no templo, Jeroboão criou ídolos em forma de bezerro nos extremos norte e sul do seu reino e incentivou seu povo a adorá-lo. Ele também nomeou sacerdotes que não eram levitas. Sua impiedade então era tão famosa que dos reis ímpios que o sucederam foi dito que seguiram seu exemplo. O exemplo de alguém que levou Israel a pecar. O povo de Judá continuou a adorar no templo do Senhor em Jerusalém e seus sacerdotes eram descendentes de Arão, como estipulava a lei de Moisés. Mas isso não quer dizer que a idolatria nunca fora um problema em Judá. Porém, na maior parte das suas existências, a idolatria normalmente não recebeu o mesmo grau de apoio da realeza, nem a aceitação generalizada do povo como aconteceu no Reino do Norte. Outra distinção entre os dois reinos era a frequência com que as dinastias reais mudaram. O Reino do Norte experimentou numerosos assassinatos a golpes, o que levou novas dinastias a tomarem o poder. Mas o Reino do Sul sempre se manteve fiel à dinastia davídica. Talvez um dos reis mais importantes de Israel tenha sido o rei Acabe, que assumiu o trono em 874 a.C. Acabe era um líder militar habilidoso espiritualmente, porém Acabe foi extremamente ímpio e conduziu os israelitas à idolatria e outros pecados. Grande parte da sua maldade se deve à influência com sua esposa Jezabel, filha de um rei pagão. Jezabel promoveu a idolatria em toda a terra e assim como Acabe era frequentemente repreendida pelo profeta Elias. Por volta desse tempo, uma série de profetas ganhou destaque em Israel e Judá. Esses homens falaram contra muitos pecados que haviam se alastrado pela sociedade, incluindo injustiça social, idolatria, infidelidade generalizada para com o Senhor. Eles também anunciaram um dia em que Deus confiaria seu libertador a Israel, um governante divino que faria com que todas as coisas fossem corretas novamente. Esse libertador é muitas vezes referido como Messias, ungido. Os escritos de vários desses profetas se tornavam parte do Antigo Testamento.
Com o passar do tempo, a Síria recuperou sua forma e absolveu nação após nação em seu vasto império. O território de Israel foi repetidamente reduzido por ataques assírios até que chegou a menos da metade do seu tamanho original. Finalmente, no ano 722 a.C., Samaria, a capital de Israel, caiu diante dos assírios e o reino do norte chegou ao fim. Muitos israelitas foram exilados em terras distantes e outros povos estrangeiros foram trazidos para dissipar a possibilidade de uma revolta unificada. A Bíblia deixa claro que este exílio foi o resultado direto da impiedade e da idolatria do povo de Israel. Há muito tempo, quando deu suas leis a Moisés, Deus advertiu de que aos israelitas, dizendo que eles seriam expulsos da terra prometida caso se tornasse como ímpios cananeus. Agora, o dia do acerto de contas finalmente havia chegado para muitos pecados de idolatrias e injustiça cometida por Israel. Foi considerado um rei justo pelo Josafá, foi considerado um rei justo pelos escritores da Bíblia. Vários reis de Judá se destacaram, mas Josafá foi um desses. E buscou ao Senhor de maneira sincera quando o exército estrangeiro ameaçava Judá. No entanto, ele fez uma aliança com o ímpio rei Acabe de Israel, o que trouxe consequências posteriores. O rei Acaz de Judá foi considerado um rei perverso pelos escritores da Escritura. Quando o rei do norte de Israel uniu-se ao sírio para atacar Judá no ano 733 a.C., Acaz tomou a fatídica decisão de apelar para a Assíria em busca de ajuda, transformando Judá essencialmente em um reino vassalo, subserviente da Síria. Ele também substituiu o altar do Senhor por uma réplica de altar pagão que viu em Damasco e se livrou de muitos dos utensílios sagrados do templo. Eventualmente, ele fechou o templo totalmente e permitiu que a idolatria florescesse em Judá. Ironicamente, Ezequias, filho de Acaz, foi um dos reis mais justos de Israel e foi também um líder militar de sucesso. Ezequias sabia que os assírios tentariam conquistar Judá em breve. Ele preparou a cidade para esse ataque, impedindo assim sua queda por um longo período de tempo. Finalmente, Deus enviou uma praga por todo o acampamento assírio e os poucos que sobreviveram abandonaram o cerco e voltaram para a Síria. Ezequias também restaurou e purificou o templo e os cultos do Senhor. Removeu a idolatria da terra e resistiu à festa da Páscoa. Tão rápido quanto Ezequias havia restaurado a adoração adequada ao Senhor, seu ímpio filho Manassés corrompeu tudo novamente. Manassés promoveu a idolatria em Judá como ninguém havia feito antes dele. Ele colocou um ídolo pagão no templo do Senhor e até mesmo sacrificou seus próprios filhos com fogo do lado de fora dos muros de Jerusalém. Perto do fim da sua vida, Manassés foi levado para o exílio na Babilônia e arrependeu-se de tudo que havia feito. Depois de ser autorizado a regressar a Judá, ele se esforçou para desfazer todo o mal que tinha feito, derrubando altares pagãos e restaurando a adoração ao Senhor.
Na época em que Josias, neto de Manassés, tornou-se rei de Judá no ano 640 a.C., a Síria estava em declínio e os babilônicos estavam em ascensão no Antigo Oriente Próximo. Josias aproveitou a situação implicando as fronteiras de Judá para incluir quase todo o reino do norte de Israel, cujo povo havia sido levado ao exílio. Josias então se esforçou para purificar a terra de toda a idolatria e restaurar a adoração apropriada ao Senhor. Ele também providenciou os extensos reparos que precisaram ser feitos no templo. Josias morreu no ano 609 a.C., ao tentar impedir que um egípcio passassem por Judá e Israel para ajudar os assírios que estavam fugindo dos babilônicos e dos medos no extremo norte. Depois da morte de Josias, os babilônicos essencialmente assentaram Judá, nomeando-o rapidamente, depondo vários dos filhos de Josias como rei de Judá. Eles também exilaram o escalão superior da sociedade de Babilônia em vários grupos. 605 a.C., 597 a.C., 586 a.C., até que finalmente, em 586 a.C., os babilônicos atacaram a cidade de Jerusalém e destruíram o templo completamente, deixando em ruína a nação outrora orgulhosa. No próximo áudio, falaremos sobre o exílio. Até lá!